com promessas de um aporte inicial, podendo chegar em até 1,5 bilhão e também promessas de fazer uma gestão profissional no futebol do Timão, a Safiel vem conquistando cada vez mais espaços e o Corinthians atualizou a situação contratual de mais uma grande promessa das categorias de base. E o Timão confirmou de forma oficial a entrega do relatório da reforma estatutária ao presidente do Conselho Deliberativo. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a confirmação oficial da entrega do relatório feito pela Comissão da Reforma do Estatuto ao presidente do Conselho Deliberativo. O Corinthians está avançando cada vez mais para finalmente termos uma reforma no Estatuto do clube. Fato que não acontece desde 2008, então de lá para cá já se passaram quase 20 anos e absolutamente que é preciso atualizar o Estatuto Social do clube. E para essa temporada 2025 temos promessas que isso vai acontecer. Pelo menos o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, garante que até o final desse ano teremos uma reforma do Estatuto. E avanços estão acontecendo, porque ontem, sexta-feira, dia 10 de outubro, a Comissão de Reforma do Estatuto entregou ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, o relatório final com a compilação e análise das mais de 30 propostas recebidas de torcedores, conselheiros e associados para mudanças no Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. A entrega foi feita na tarde de ontem no Parque São Jorge pelos membros da comissão. Com o relatório em mãos, o presidente do Conselho Deliberativo se reunirá ao longo desse mês de outubro com representantes do clube, torcedores, torcidas organizadas, de coletivos, de associados e de conselheiros para construir a forma e roteiro da votação dos itens da reforma. Encerrada esta etapa, o projeto final será colocado em votação e será divulgado publicamente. As propostas de alterações serão votadas em blocos de artigos pelo Conselho Deliberativo em novembro e pela Assembleia Geral dos Associados do clube em dezembro. Pelo menos essa é a ideia, essa é a programação para que finalmente tenhamos uma reforma do Estatuto. Então, o relatório final foi entregue pela comissão ao presidente do Conselho Deliberativo. A minha opinião quanto a essa confirmação oficial da entrega do relatório que foi feita pela comissão ao presidente do Conselho Deliberativo é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de avanços, o Corinthians está avançando cada vez mais para se ter uma reforma estatutária. Um dos principais pontos que nós, torcedores, cobramos é o direito do fiel torcedor em votar. Absolutamente que isso será muito bem analisado, as regras serão muito bem feitas, um planejamento já existe em relação a isso, para que nós, torcedores, tenhamos uma participação nas principais decisões de dentro do clube. E claro, estamos falando da escolha do presidente. Nas eleições de 2023, nem 4.000 pessoas escolheram o presidente. Então somos mais de 40, aliás, quase 40 milhões de corintianos e isso extremamente necessário que acontecerem mudanças. Então esse é um dos principais pontos. Absolutamente que muitas coisas serão analisadas, muitas coisas irão para essa votação. Fala-se que em novembro os conselheiros vão votar para depois acontecer a Assembleia Geral dos Associados, mas enfim, estamos falando de avanços estão acontecendo na possibilidade da reforma do Estatuto e pela programação deveremos ter finalmente uma reforma do Estatuto até o final desse ano. Então vamos continuar acompanhando o andar de tudo isso e volto a dizer a vocês, o fiel torcedor ter direito ao voto é extremamente necessário. E agora vamos falar sobre mais um acordo, mais uma renovação de contrato que a diretoria do Corinthians fez com mais uma
grande joia das categorias de base do clube. Conforme estamos acompanhando, a diretoria do Corinthians vem trabalhando forte para atualizar e renovar os contratos das principais joias das categorias de base, os jovens que são considerados mais promissores. Absolutamente que isso acabou acontecendo com uma velocidade maior depois do que aconteceu com o atacante Cauê Furquim, que o Bahia / Grupo City comprou o jogador por 14 milhões de reais, sem ter ao menos feito uma única consulta ao Corinthians. Então, depois disso, a diretoria passou a atualizar contratos para aumentar os valores das multas rescisórias das grandes joias para o mercado nacional. E mais um jogador, o Corinthians atualizou o contrato. Dessa vez, o Corinthians decidiu reforçar a proteção em torno de uma das maiores promessas. O clube revisou o contrato do meio-campista Luca Caramico, de apenas 16 anos, que é titularíssimo do Sub-17, e dobrou a sua multa rescisória nacional, que passou de 10 milhões de reais agora para 20 milhões de reais. Para o mercado internacional, o valor segue em 50 milhões de euros, algo na casa de 320 milhões de reais. Lembrando que o Caramico assinou seu primeiro contrato profissional em julho, com validade até 2028, o prazo máximo permitido para atletas de menor idade pela legislação brasileira e também pela FIFA, mas decidiu atualizar essa questão aí dos valores para que de repente não perder mais nenhum jogador, como aconteceu com o Cauê Furquim, e o Caramico é um dos principais nomes do Sub-17 e absolutamente que já passa a ser observado por outras equipes. A minha opinião quanto a essa atualização do contrato do Luca Caramico é a seguinte: importante, mais uma decisão importante tomada pela diretoria, absolutamente que dando uma valorização ao atleta. O salário dele foi atualizado nisso tudo e é através do salário que você faz a multa rescisória para o mercado brasileiro. Então estamos falando de um Luca Caramico que agora vai ter uma multa rescisória de 20 milhões de reais. O Cauê Furquim saiu por 14 milhões. Eu acredito que muitos consideram ainda os valores baratos em relação à multa rescisória, mas é como eu disse, a multa ela só pode ser feita para o mercado nacional 2.000 vezes a mais o atual salário do atleta. Então o Corinthians deu uma valorização ao jogador, o atleta ficou satisfeito e agora é continuar o processo de evolução. Luca Caramico, que é mais um meio-campista que o Corinthians tem, que tem muita qualidade, Corinthians que tem uma leva de meio-campistas muito boa, tanto de sub-15, sub-17, também sub-20. Então é um Corinthians que vem trabalhando para não perder mais jogadores, como eu disse a vocês, como perdemos o atacante Cauê Furquim. Importante demais ter feito essa atualização para o Luca Caramico e o Corinthians e a diretoria vai se reforçando cada vez mais. Volto a dizer, o que aconteceu com o Cauê Furquim serviu de exemplo e agora estamos vendo todas essas movimentações. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre Safiel. A Safiel, que em breve vai lançar a proposta de forma oficial, promete inicialmente 1,5 bilhão de reais como aporte inicial e já está sendo classificada como a solução do Corinthians, a solução para os principais problemas do clube, e sabemos que tudo está atrelado à situação financeira caótica do Timão. Vamos falar de Safiel. A Safiel vem ganhando cada vez mais espaços entre nós corintianos, entre dirigentes. A Safiel, que já vem ganhando espaços dentro do Parque São Jorge, vem ganhando forças. No dia 28 desse mês, dia 28 de outubro, a Safiel vai lançar o projeto, vai lançar essa ideia de profissionalizar o Corinthians de forma oficial. Então, dia 28 de outubro será o lançamento oficial. Mas, claro, já há um bom tempo que a Safiel vem trabalhando. Muitos ainda têm dúvidas sobre o que é a Safiel. Vou tentar fazer um resumão aqui para vocês, detalhando. Eu não sou especialista na área, mas eu procurei fazer um resumão para tentar explicar para vocês. A Safiel, ela prevê a transformação do clube em SAF, que é uma sociedade anônima de futebol, com gestão profissional do futebol, mas
não será administrada por um único dono, e sim por nós torcedores que poderemos comprar ações a preços populares e também, claro, ações de valores muito altos. Então, essa é a ideia inicial. E claro, votar nos conselhos. Integrantes das torcidas organizadas, por exemplo, terão uma cadeira reservada no conselho de fiscalização. Então vai ter um conselho de fiscalização. Segundo o projeto, a administração seria realizada por executivos profissionais contratados ou demitidos com base em capacidade de cumprimento das metas. O Corinthians teria 4 conselhos: administrativo, fiscal, cultural e de governança, com integrantes escolhidos pelos torcedores acionistas, ou seja, quem comprar as suas cotas, vão participar dessas principais decisões. Destacando que a SAF ainda não é algo que tem a sua maioria de aceitação entre sócios, entre conselheiros e também diretores. Há quem acredite que isso não deve acontecer em um curto prazo, mas como eu disse a vocês, a Safiel vem ganhando cada vez mais espaços. Estou falando da Safiel. A Safiel, que é esse projeto que eu acabei de falar para vocês, que é através de nós, torcedores, que controlaríamos o futebol. Mas, capitão, e o clube social? O clube social continuaria tendo seu presidente, continuaria operando da forma como é, mas seria separado do futebol profissional. E é aí, claro, que a Safiel acaba ganhando uma visibilidade e vem ganhando cada vez mais apoio. Em várias entrevistas que foram concedidas pelos responsáveis da Safiel, que tem entre os principais nomes que integram, na verdade, o projeto, tem o Carlos Teixeira, o Maurício Chamar, que é um dos proprietários do mercado Bitcoin, que é uma empresa hoje que tem valores bilionários, Eduardo Salucci. Então são um dos principais nomes ali que estão à frente desse projeto. Em várias entrevistas eles já falaram em aporte inicial de R$1 bilhão, de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, mediante a tudo que vem ganhando de espaço e tudo que vem prometendo a Safiel, hoje a Safiel já é considerada por muitos corintianos como a solução para os problemas do clube. Como eu disse, vem ganhando aceitação cada vez mais, e eu acredito que a partir do lançamento oficial do projeto, que será no dia 28, volto a dizer, eu acredito que essa Safiel ainda vai ganhar mais forças ainda. Então, com essas promessas, por exemplo, de 1 bilhão e 500 milhões de reais em aporte inicial, é a Safiel que vem cada vez mais conquistando seus espaços e, como eu disse, ganhando cada vez mais forças. A minha opinião quanto a toda essa questão envolvendo a Safiel é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um projeto que vem ganhando cada vez mais forças, absolutamente cada vez mais trazendo no que poderemos colocar como solução ou soluções para os principais problemas do clube, principalmente hoje, passando pela questão financeira. O ponto mais interessante da Safiel, ao meu ponto de vista, sem falar de valores, 1 bilhão e 500 milhões de reais, que são promessas de um aporte inicial, mas para mim passa muito pela questão da separação do clube social com o futebol, que é algo que sabemos que tem que acontecer, mas também pelo fato da profissionalização. Corinthians seria gerido, seu departamento de futebol seria gerido por pessoas profissionais capacitadas. Se não entregarem resultados, serão demitidos. Essa é uma das promessas. Então, a Safiel vem ganhando cada vez mais forças, a Safiel vem conquistando cada vez mais espaços. Muitos já apoiam e classificam sim como a Safiel como a principal solução para os problemas do Corinthians, o que poderia sanar os problemas, começando pelas questões financeiras. Uma coisa é fato, uma coisa eu falo aqui para vocês. O Corinthians não pode mais continuar como estamos.
Vejam a situação que nós chegamos. O Corinthians já está com dívidas na casa de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Há 7 anos atrás, contando com a dívida da Arena, tudo, eram pouco mais ali de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, nesse tempo, vejam tanto que as dívidas do clube cresceram. É inacreditável o que acontece com o Corinthians em relação à administração. Então, se será a Safiel, se será um outro tipo de SAF ou algum outro tipo de gestão profissional, ainda não sabemos. Mas fato é que o Corinthians não pode mais continuar assim. Existem muitas barreiras em relação à SAF, a questão que envolve, eu particularmente pergunto a vocês, quanto vale o Corinthians hoje? Há quem diga que vale 4, 5 bilhões. Há quem diga que uma cota inicial de 1,8% calculado por valores depende de 4 bilhões. Estaremos falando de cotas ali se aproximando de 20 milhões de reais, mas a Safiel promete cotas populares. Então, vamos aguardar o lançamento, tudo certinho, e cada vez mais os esclarecimentos, mas uma coisa eu falo para vocês, não sei se será Safiel, SAF ou qualquer outro tipo de solução. Tudo que se tiver colocado como situação para resolver os problemas do clube tem que ser ouvido, mas o que não pode mais continuar acontecendo é o Corinthians continuar nessa forma que estamos, que hoje as dívidas estão em 2 bilhões e 700 milhões, amanhã pode ser que já estejamos falando de um Corinthians com dívidas de 3 bilhões de reais, e isso é inaceitável. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da confirmação da entrega do relatório feito pela Comissão da Reforma do Estatuto ao presidente do Conselho Deliberativo. Será que realmente vai andar? E sobre a renovação, a atualização do contrato do jovem meio-campista Luca Caramico. O que vocês pensam disso? E sobre a Safiel, promessas de aportes iniciais acima de 1 bilhão de reais, chegando até 1 bilhão e meio. O que vocês pensam? Será que realmente a Safiel já podemos começar a colocar como solução para os principais problemas do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!